Maria Paula, agora convidamos vocês para o início da nossa mesa. Dá uma saudação para o pessoal. Oi, gente, eu sou Maria Paula Maciel, doutoranda pela USP. A gente está iniciando aqui a mesa O Corpo é Folk, e vamos convidar algumas pessoas, né? Thaisa Machado. Thaisa é atriz, dançarina, roteirista e curadora. Iniciou sua carreira no teatro com o grupo Tá na Rua, do diretor Almir Haddad. Em 2014, fundou a Afrofunk Rio, plataforma de ideias e experiências para o movimento funk carioca com foco em raça, gênero e território. Atualmente, ocupa a diretoria artística de Estúdio Funk, hub de criação de funkeiros da Fundição Progresso. Boa tarde, Thaisa. Junto com ela, teremos Tamires Coutinho. Tamires é pesquisadora do funk e trap. Label Manager de mercado de música, autora do livro Cai de Boca no Meu Bucetão, o funk como potência do empoderamento feminino, e da dissertação, afinal, o que é trap, sonoridade. Discurso e imagem no trap brasileiro. Doutoranda e mestre em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, graduada em Relações Públicas com formação em Música e Negócio, é idealizadora de Lance Braba, Escola de Empreendedorismo Musical, e co-idealizadora do Domina Funk, empresa de valorização mútua entre o funk e as marcas, e do Nós Passos de Funk, programa de formação sobre a cultura funk brasileira. Bem-vindas, vocês podem se apresentar e estaremos por aqui. Obrigada, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Enfim, como já falei, né, é um privilégio, inclusive, em meio, né, a toda a situação do Rio de Janeiro, a gente poder estar aqui tirando esse tempinho para trocar ideias sobre nossos corpos, sobre ser mulheres funkeiras, sobre os nossos trabalhos. Uma honra estar aqui com a Thaisa, mais uma vez, grande ref para mim. Vamos nessa, vamos trocar ideia. Oi, gente, boa tarde também, né? Não tem muito o que falar, todo mundo já falou sobre esse dia caótico, né? Tanto de ontem quanto de hoje, a própria história da cidade do Rio de Janeiro. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez com a Tamires, que também é uma grande ref para mim, uma companheira de trabalho, porque a gente já fez muitos trabalhos juntos e espero que a gente faça ainda muitos mais. E é isso, vamos trocar uma ideia. Eu trouxe uma apresentaçãozinha para me acompanhar aqui enquanto eu vou falando. Eu não sei se eu posso tentar colocar aqui. E eu não sei como é que a gente vai fazer a dinâmica. Não sei se... Eu posso botar aqui que você me enviou, Tamires. Maravilha. Vamos. É que... O negócio é complicado esse OBS, né? Não é facinho, não. Não sei por que eu inventei de fazer aqui. Espaço de mídia. Aí eu venho... Não é isso. Eu acho que... Tá. Eu não sei se para você aparece só uma parte apresentar. Eu acho que talvez nessa parte seja mais... Acho que tem um campozinho. Acho que eu consegui. Tá enviando aqui a sua apresentação. Ana Luísa Cecílio escreveu: bom estar aqui online com vocês. Muito bom, Ana. Obrigado pela companhia. Elidiomar Ribeiro disse, como diz o Simas, Luiz Antônio Simas, se faz festa porque a vida é dura. Com certeza. Frank Wilson, boa tarde. Vamos resgatar a alegria, levantar o astral, trocando ideias bacanas. Eu sou o Frank, da UFRJ. Perfeito, Frank. É isso mesmo. Consegui. Olha aí. Vitórias. Tamires, então, pode fazer a sua apresentação. Depois, carregou. Thaisa... Já ia falar que não estava aparecendo aqui para mim. Bem, gente, falando um pouquinho, né, sobre o tema, né, o corpo é folk, o corpo é enfrentamento. Então, eu queria trazer um pouquinho do que eu trabalho com relação, sobretudo, ao funk, né, pensando aí esse rebolar e esse resistir, né, pensando o corpo e empoderamento como um ato político realmente através do funk. Pode mudar, por favor, no slide. Já fui apresentada, né? Então, só reforçando um pouquinho, o que eu vou apresentar aqui é fruto do meu TCC, que foi, né, o trabalho de conclusão de curso da graduação em Relações Públicas, que foi na UERJ, né? Eu ingressei na UERJ em 2015
E, enfim, eu sempre, quando tenho alguma oportunidade de falar, né, na UERJ, hoje a gente está à distância, né, mas quando eu posso ir à UERJ, eu tenho a possibilidade de falar com os alunos da UERJ, eu sempre gosto de enfatizar o quanto a experiência da UERJ assim, mudou a minha vida e transformou tanto o lado pessoal quanto o lado, enfim, profissional. Eu nunca imaginei seguir uma carreira acadêmica e a UERJ conseguiu provocar isso em mim, sobretudo quando eu comecei realmente a fazer o TCC e quando eu entendi que a repercussão do TCC se deu num cenário muito maior do que eu poderia imaginar. Então, enfim, toda a tentativa de opressão que eu tentaram me submeter por conta, sobretudo, do título do livro, né, me fez querer me dedicar à pesquisa e querer incomodar mais as pessoas por conta disso, né, incomodar no bom sentido, porque fazer um trabalho que traz, né, o título de uma música de funk cantada, né, por uma mulher, composta por uma mulher que fala a palavra bucetão, gerou um desconforto que se faz necessário quando a gente tem uma sociedade pautada ainda, né, e fincada em ideologias patriarcais, né, e machistas. Então, esse é o trabalho que eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês. Hoje estou na UF, né, como doutoranda, né, me tornei mestra ano passado, falando um pouquinho de música ainda, mas num olhar não do empoderamento, mas num quesito mais de cena musical. E atualmente estou pensando um pouco mais a conexão do trap com o funk aqui no Rio de Janeiro, pensando também, sobretudo, como o trap tem se inserido nessa dinâmica da cena musical no Rio de Janeiro, pensando também em criminalização da música e tudo mais. Então, pode passar, por favor. E aí, enfim, né, o livro Cai de Boca, como eu já adiantei um pouquinho, se transformou, né, a partir da divulgação do trabalho de conclusão de curso. Na época eu fiz toda feliz, né, um post falando que defendi meu TCC na UERJ, finalizei esse ciclo e tudo mais, e eu não imaginava que essa postagem fosse romper a bolha, fosse atingir variados lugares e me colocar também em variados lugares. Então, por conta dessa repercussão, inclusive, o trabalho se transformou em livro, né? E por conta dele, eu continuei na pesquisa e comecei a fazer alguns outros trabalhos relacionados com palestra, com mediação, né? Com dar entrevista, participar de podcast. Então, é um trabalho que me abriu portas e que me abre portas até hoje, que eu tenho, assim, muito orgulho. Pode passar, por favor. Ainda seguem me vendo e me ouvindo bem, né? Eu estou aqui seguindo. Mas, enfim, o Adriano tá ótimo. Beleza. E uma das bases, né, que eu trago no trabalho é para falar sobre a ótica do empoderamento, né? Pensando o empoderamento como uma teoria mesmo, né? Porque, infelizmente, o conceito de empoderamento ele acabou sendo um pouco esvaziado do seu real significado, né? Então, empoderamento feminino ele não é meramente liberdade individual, né? Não é só você fazer algo por conta própria, por conta do seu querer, da sua liberdade como indivíduo, mas é pensar nisso de forma coletiva, pensando sobretudo romper, né, opressões. Então, uma das referências que eu usei foi a Joyce Bert, que tem, né, o livro chamado Empoderamento, e onde ela vai trazer toda essa teoria, né, do empoderamento ligado realmente a um trabalho social de desenvolvimento, pautado em estratégia, em recuperação consciente das potencialidades dos indivíduos, né, que sofrem variados tipos de opressão, né, de forma sistemática, que tem esse objetivo, sobretudo, de pensar essa libertação como grupo, né? Isso vai partir de uma questão individual também, mas vai estar sempre relacionada a um processo amplo que tende a fomentar isso em outras pessoas, em outras frentes, fortalecendo aquele grupo social no qual você está envolvido, né? Então, o empoderamento, eu falo que é quase como uma roda, né? Você, ao mesmo tempo que você traz atitudes e objetivos, enfim, por conta própria, você vai fomentar isso em outras pessoas, e outras pessoas vão fomentar isso em outras, isso tudo pensando realmente nessa junção de indivíduos que vão, através de questões práticas, né, e coletivas, provocar e potencializar transformações sociais e desfrutar também dessas transformações, né? Por isso que quando eu escolhi falar sobre funk e mulher, eu escolhi falar sobre empoderamento, não sobre uma ótica efetiva do movimento feminista, porque o empoderamento me parece muito mais
prático, né, que tem uma chamada para ação muito mais efetiva, e eu, inclusive, como mulher funkeira, conseguia enxergar isso de uma forma muito evidente. Eu lembro que quando eu falei que eu ia fazer o trabalho de conclusão de curso, eu conversei com a professora Luísa Silva, e ela comentou comigo, olha, acho que talvez você vai ter um pouquinho de trabalho para defender essa tese, né, do funk como potência no empoderamento feminino e tal. E eu falei, professora, fica tranquila, porque assim, eu como mulher funkeira sei do que eu estou falando e eu vou conseguir defender isso, porque isso é uma coisa que de fato acontece, que eu acredito, né, e que tem como muito bem desenvolver através de uma ótica de uma pesquisa acadêmica, né? Então, por isso que mais uma vez falando aqui sobre a UERJ, né, e enfim, eu sou cadelinha da UERJ nesse sentido, né, de como que os professores sempre estiveram super abertos a ouvir as ideias, a dialogar, né? Eu lembro que eu tive uma disciplina também com a Letícia Mateus, né, e na época eu lembro que eu comentei com ela que eu queria trazer o título da música, né, uma parte da música no título. Eu lembro que eu perguntei a ela assim, professora, o que você acha? Tem algum problema? E ela disse que, né, o trabalho era meu, eu deveria colocar o título que eu acreditasse ser fundamental para desenvolver a minha ideia, desde que eu justificasse ela academicamente, afinal de contas, né, era um trabalho acadêmico. E a própria Luísa, né, ela comenta de quando teve a reunião depois lá com os professores para ver quem ia ficar com cada trabalho, e anunciaram o meu falando, cai de boca no meu bucetão, ela fica brincando, ela ficou, cara, né, que a danada falou que ia fazer, e ela foi e fez mesmo, né? Então, enfim, essa é um pouco a construção inicial e das bases que desenvolveram o trabalho. Pode passar, por favor? E aí, né, partindo dessa base, né, que a Joyce Burt traz sobre empoderamento, eu fui conectar isso com o funk, né, e sobretudo com as funkeiras, né? Então, pensando em entender, né, o empoderamento realmente como um processo que nasce desse questionamento acerca das relações de poder e que vai estar pautado realmente num objetivo de atingir igualdade e autonomia das mulheres, né? E dessa forma sendo manifestado de variadas maneiras, a partir de várias atitudes, projetos, né? E, enfim, objetivos. Pode passar, por favor? E aí, pensando, né, esse dar um empoderamento recado feminino. aqui, Opa. Tamires. Vocês aí que estão no chat, né, pessoal, eu vou mandar a lista de presença, tá? Então vocês coloquem o nomezinho na lista de presença para vocês ganharem certificado. E vão colocando perguntas aí para Tamires, que depois que ela falar e depois que a Thaisa falar, a nossa querida Maria Paula vai fazer a mediação, articulando essas perguntas e conversando um pouquinho com elas, tá bom? Então façam isso para a gente. Maravilha. E aqui, André, olha, eu esqueci de contabilizar meu tempo. Você vai me dando um toque aí se eu testei e estava tudo dentro do tempo, mas se por acaso eu me der uma que perder um pouquinho a linha, você me puxa. Enfim, então pensando, né, esse empoderamento feminino, sobretudo com a questão da mulher poder assumir, né, a posição de poder mesmo sobre a sua vida, isso nos variados âmbitos, para poder se fortalecer, né, como uma mulher, mas como um grupo de mulheres e assim fortalecer outros grupos de mulheres, né? Então, pensando nesse processo, quando uma mulher se empodera, né, ao usá-la como referencial, outras mulheres têm condições de se empoderar também, né? Pensando, sobretudo, que ninguém empodera ninguém, né? As pessoas, elas tomam atitudes, incentivam projetos, potencializam ações, e isso, sobretudo, pensando essa articulação e esse questionamento crítico acerca das opressões. Então, essa é a mágica do empoderamento, né? Eu não vou empoderar ninguém a fazer nada, eu vou trazer questões para que essas pessoas possam desenvolver pensamentos críticos acerca das opressões que elas sofrem, né? E a partir disso elas conseguirem romper com essas opressões. Voltou. Do nada tinha aparecido, sumido aqui tudo. Tô aqui ainda, então, né? Tá, eu que fui responder uma pessoa aqui e apertei o botão errado. Tranquilo, pode passar, por favor. E aí, né, enfim, pensando nesse empoderamento feminino e funk, né, a gente, quando vai falar de funk e de mulher, né, sempre tem aquele discurso da objetificação, né? Então, sempre vai ter aquela máxima de o quanto uma atitude
é para ser objetificada ou é objetificada, e o quanto ela é, de fato, um empoderamento. E eu lembro que na época da repercussão, e até hoje eu ainda sou questionada sobre isso, né, e quais são as problemáticas, né, da objetificação, de toda a questão machista, né? Eu não nego essas questões, mas eu optei por dar, né, visibilidade, colocar uma lupa num ponto específico, que é pensando esse empoderamento e que é pensando a atitude das mulheres funkeiras, a posição delas num viés, de fato, de personagem principal, realmente, da sua história, da história do movimento funk. Então, eu poderia muito bem ter feito um trabalho para falar sobre a objetificação das mulheres no funk, mas para mim, esse viés não me interessava naquele momento, né? Para mim, não era a potência maior que eu queria dar de destaque para o trabalho. Então, eu optei por fazer essa conexão realmente do empoderamento feminino com o funk, porque eu acredito, né? E porque eu vivi isso também, né? Desde, enfim, aí meus 10, 12 anos, ter a voz das funkeiras e ter a presença das funkeiras muito forte na minha vida, né? Então, isso ainda que de forma um tanto quanto distante, através de músicas, por exemplo, de não efetivamente ter uma parente que é uma cantora, ou poder ir trabalhar junto com uma MC, entender como que isso de fato influencia e foi moldando assim a minha identidade, né? E acredito que não só minha identidade, mas de grande parte das mulheres, sobretudo aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Então, ainda que elas passem por toda essa repercussão negativa, esse pré-julgamento de dizer que o que elas fazem é objetificação, é sexualização, é importante a gente entender o que elas têm a dizer do ponto de vista delas, considerando as suas expectativas e sem banalizar isso ou menosprezar isso como uma coisa de, né, que a gente escuta muito, infelizmente, coisa de mulher que não merece respeito, né, essas coisas. Então, o objetivo era discutir essas perspectivas e pensar de quais maneiras e de quais pontos essas mulheres, por assumir esse protagonismo, sofrem esse tipo de opressão e como que elas rompem essas opressões através do funk, né, usando o funk como um meio, né, de se empoderar e como um canal de provocar esse empoderamento também em outras mulheres, né? Pode passar, por favor. E aí, né, como eu falei das mulheres como protagonistas, eu quis também no trabalho trazer a importância delas para a construção do próprio movimento funk, né? Então, assim, eu ouso dizer que se hoje a gente tem o movimento funk como ele majoritariamente é por conta das mulheres que ocupam os variados espaços dentro, né, da economia e criativa do funk, da história do movimento funk. Então, eu trouxe também na pesquisa uma proposta de gerações de mulheres no funk, pensando desde os anos 90 até, né, os anos mais atuais, e aí o trabalho, né, foi finalizado em 2019, então pensando nessa quarta geração naquele período, né, trazendo aí, por exemplo, nomes, né, do começo, como MC Cacau, como MC Dandara, como MC Verônica, como Verônica Costa, Mãe Loira, né, passando aí por Tati Quebra-Barraco, MC Sabrina, Valesca Popozuda, até pelos nomes aí mais recentes, né, Anitta, Ludmilla, a MC Carol, e as consideradas mais novatas, né, como, enfim, a Bianca, a Drica e a Tília, né? Então, importante trazer essa proposta de gerações de mulheres para pensar como que em cada período, né, a gente tinha contextos políticos, econômicos, sociais, né, diferentes, né, que vão se modificando, mas como que as mulheres das variadas formas, né, você vê como que a Dandara era uma mulher, como que a Anitta tem outra forma de expressar, né, a música dela, como que a Tati tem outra maneira, a Sabrina tem outra maneira, e como todas elas conseguem fazer parte desse coletivo de construção realmente do movimento funk, né? Então, essa proposta foi para justamente conseguir pensar essa trajetória do movimento funk, pensar como que essas mulheres foram construindo esse movimento de forma tão rica e né, vão mantendo, fazendo a manutenção desse movimento. Pode passar, por favor? Aí eu coloquei, né, alguns. A apresentação não carrega, mas enfim, eu trouxe alguns vídeos. Não vai dar para passar agora, mas alguém comentou, né, que era para a gente mudar um pouco o clima. Então, acho que quando a gente tem
mulheres falando sobre funk, mulheres funkeiras, é sempre bom a gente poder botar música e ver um pouco a performance de cada Eu uma. consigo Não reproduzir sei, vê algum se aqui? você consegue dar um playzinho aí para a gente dar uma... Opa, peraí. Me fala o nome que eu procuro no YouTube aqui, acho que vai ser melhor assim. Ih, será que eu vou lembrar? Eu lembro que uma era Bonde das Maravilhas, eu não lembro qual música exatamente. Peraí, então eu vou abrir. Aqui é tudo um só. Quem sabe faz ao Mas, vivo. exatamente. Ó, eu abri aqui a apresentação da Tamir. Sabe isso que eu estou fazendo, gente? Isso aqui é coisa de podcaster, né? Para quem não está vendo, eu fico descrevendo o que eu estou fazendo. Abri aqui a apresentação da Tamires. Aí eu estou clicando aqui no primeiro link, né? Que é um canal do YouTube. E abriu o Acho que abre vídeo direto, né? Tati Quebra Barraco, DVD DJ Cabide. Vamos ver agora se eu consigo botar aí para vocês o DJ Cabide. Esse DVD é tudo, gente. É maravilhoso. Inclusive, deixei os links. Já mandei a apresentação para o Andreoli, então depois ele pode compartilhar com todo mundo que tá assistindo. Enfim, se vocês quiserem, para poder clicar nos links e ver. Mas eu trouxe os vídeos Posso para. botar? Aí, pode. Tá tocando som? Para mim, tá. É mesmo? Agora você vai curtir. Quebra barraco. Esse é um clássico, assim. Dá um play nesse DVD, né, nesse link, é um clássico, né? A Tati é uma das MCs, acho que eu tenho mais recordação, assim, acho que fez mais parte da minha pré-adolescência ali. E eu sempre conto isso, assim, de que eu sempre ouvia nas festas, quando estava em festinha em casa, festinha de amigo, ou tava um carro passando na rua, sei lá. Eu sempre lembrava dela cantando 69, frango assado, de ladinho a gente gosta. Eu sei lá o que era isso, não fazia a menor ideia o que era 69 frango assado, não sei o que aquilo significava, eu nem questionava muito, sabe? Mas para mim, a forma que ela cantava, a batida, eu ficava 69 frango assado, é isso aí, de ladinho a gente gosta. Então eu fui crescendo com a potência, né, da voz, da forma, né, do corpo, da performance, né? Então, acho que é importante a gente ver e revisitar essas músicas. A Tati consegue fazendo um trabalho incrível. E aí tem algumas outras músicas. Eu trouxe também Gaiola das Popozudas, tem Bonde das Maravilhas, tem uma outra música que eu não lembro agora qual foi, mas para mostrar um pouco como que a performance, como o corpo dessas mulheres, de fato, atua das variadas maneiras, né? Bonde das Maravilhas, por exemplo, fez uma revolução, né, com questão da dança, da forma de mexer os corpos, né? E como que elas movimentaram muito com os passinhos, né? E, enfim, são figuras muito importantes que eu trouxe de exemplo para mostrar mesmo como que elas foram construtoras e são construtoras dessa história. Pode passar, né? Depois a gente pode, se dá tempo, a gente vê mais. E aí, né, a gente falando sobre a questão do corpo, né? Enfim, trouxe aqui uma citação da Renata Prado, enfim, intelectual, que tem todo um trabalho com relação à pedagogia do funk, tem um trabalho político, né, de chão mesmo, de estar em manifestação, enfim, ela também é dançarina, né, e ela fala que o maior ato de rebeldia dela é dançar, né, então esse conhecimento incorporado, essa performance da mulher no funk, né, é muito importante. A Thaisa está aqui, vai falar muito melhor disso, né, então acho que é trazer essas mulheres para dialogar com a gente e pensar como que é importante usar, né, os nossos corpos dessa forma ousada mesmo, no sentido de demarcar a sua vida, a sua importância, a sua corporalidade, né? Então, trouxe aqui depois também alguns links para vocês poderem ir lá de referência. Pode passar, né? E além da Renata, como comentei, né, a própria
Thaisa, que é uma grande ref, que faz, né, esse trabalho com Afrofunk Rio e com tantos outros, né, que esse é um errinho ali, né, o Afrofunk Rio, depois vou corrigir, que quer exemplo mais potente, né, de empoderamento e de mulher empoderada no funk, como o projeto Afrofunk Rio. Acho que é assim, sensacional a gente pensar o trabalho que a Thaisa faz e o quanto de mulher ela ajudou nesse processo também de empoderamento e de construção do funk. Pode passar. E aí, caindo, né, numa questão um pouco mais teórica, né, e técnica do trabalho, só para falar um pouquinho como que eu defendi, né, essa tese do funk como potência do empoderamento feminino. Eu fiz isso através, né, de análise de algumas temáticas presentes em algumas músicas, né? Então eu tive que fazer um recorte dessas músicas para poder pensar dentro dessas músicas algumas temáticas que tivessem uma ligação com os prismas das dimensões, dos objetivos e esferas do empoderamento, né? Então essas foram as bases de análise. As dimensões eu peguei as dimensões da Nelly Stromkist, que tem um trabalho que vai falar sobre 4 dimensões do empoderamento, né? A dimensão cognitiva, psicológica, política e econômica. Os objetivos da Cecília Sardenberg, né, que é uma pesquisadora da Bahia, né? Ela trouxe aí os objetivos centrais do empoderamento, de questionar o patriarcado, de transformar estruturas e de criar condições de acesso e controle da mulher sobre essas estruturas, de certa maneira, né? Então, pensando nessas dimensões, esses objetivos, eu determinei algumas esferas, né? Determinei não, né? Propus algumas esferas do empoderamento para poder colocar essas temáticas levantadas nessas músicas, né? Então, primeiro a esfera cultural e social relacionada à dimensão cognitiva, as esferas da sexualidade e estética relacionada à dimensão psicológica, de liderança e sororidade relacionada à política e de independência financeira e mercado de trabalho relacionada à dimensão econômica, né? Como a gente está pensando aqui esse empoderamento como um processo, né, de romper estrutura, de tomada de poder, de fortalecimento de grupo, né, que vai passar de ações individuais, que pode passar de ações individuais, sempre pensando no coletivo, é importante a gente pensar que esse processo ele tem que estar relacionado realmente em variadas esferas, né? Então, é importante que a mulher esteja atuante, né, e consciente criticamente, tanto com relação à sua importância, ao seu fortalecimento cultural, às ações sociais, como também à sua sexualidade, ao seu direito ao prazer, a como que a estética também é importante dentro dessa ótica do empoderamento, né? Hoje a gente tem, né, o fortalecimento do uso dos cabelos naturais, né? Quanto tempo que a gente teve que alisar cabelo por conta de padrões estéticos, né? O quanto que isso é importante de ser discutido, né? E pensar também como que é importante a mulher estar assumindo papéis de liderança, pensando, né, essa ótica da sororidade e, sobretudo, também a partir de um viés realmente financeiro, né, e econômico com relação à independência e com atuação no mercado de trabalho, né? Então, eu tentei mostrar, através dessas esferas, como que as funkeiras elas acionam através das temáticas esses objetivos, essas dimensões a partir dessas esferas. Pode passar, por favor? E aí só, enfim, para, né, exemplificar um pouco como que eu trouxe isso no trabalho, né, eu coloquei em formato de tabela para pensar, né, qual seria a dimensão, qual seria a esfera e o objetivo relacionado àquele trecho, né, e o que aquele trecho está ali, de certa maneira, acionando, né? Então, trouxe aqui alguns exemplos só da música Costa de Rebeca e da outra da Sofia Mastou na Moda, mas foram aí várias músicas analisadas, não lembro agora de cabeça o número de músicas analisadas, mas pode passar. Essas músicas estão nessa playlist, Funk BR Sós Empoderadas. Eu comecei essa playlist justamente com as músicas que foram analisadas, mas eu achei que estava tão maravilhosa que eu sigo nutrindo ela, né? Hoje não tenho tanto tempo, atualmente não estou tendo tanto tempo para poder atualizar, mas sempre que eu posso, eu vou lá e atualizo. Inclusive ali o top 1, a música Casada, da MC Lice, que é do Estúdio Funk, é a Thaisa, né, diretora artística de lá, conhece bem, então estou sempre aí podendo atualizar nessa playlist. Então, depois fica aí de recomendação se vocês quiserem ouvir.
Pode passar, acho que a gente já está caminhando para o final. E aí, né, voltando a falar especificamente do livro, né, infelizmente, atualmente o livro não está à vendas, porque eu tive que, por questões burocráticas, né, infelizmente, a editora Claraboia, na pessoa da Tainan Bispo, que foi assim, foi fundamental nessa minha trajetória, que na época, né, me convidou para publicar o livro. Infelizmente, a editora deixou de existir, né? É muito difícil ser uma editora independente no Brasil, né? Ser escritora, né? É muito difícil, né? Você ter a remuneração é um mercado muito difícil. Infelizmente, a editora ela deixou de existir, né? E eu fiquei nesse último ano passando por todo um trâmite burocrático para tentar achar outra editora para publicar, né? Toda uma dificuldade. E eu acabei resolvendo desenvolver um selo próprio para poder republicar o livro, né? Então, deixo aqui de convite, inclusive, para vocês seguirem lá o selo Americana, que é por onde vai sair a segunda edição do livro Cai de Boca. Espero que no mês que vem dê tudo certo para que o livro possa voltar a ser vendido, mas eu vou anunciar tudo lá no Instagram da Améfrica. Mas, de qualquer forma, o meu contato também está aí no próximo slide, se o Andrioli quiser já passando. Então, estou sempre ativa no meu Instagram, né? Lá eu estou sempre falando dos meus trabalhos, tanto com relação à pesquisa, quanto com relação ao mercado da música, né? Onde eu atuo também. E meu e-mail também está aí disponível para vocês mandarem, enfim, propostas, quiser marcar entrevista para TCC, qualquer coisa eu estou sempre disposta para trocar ideia. E é isso, obrigada pelo tempo, pelo espaço de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória, e a gente fica aí para trocar ideia, ouvir, né, a Thaisa também, e depois a gente conversar mais. Obrigada. Muito bom, parabéns, Tamires. Eu quero dizer que eu estava audiolendo o seu livro pela Audible, e eu estava lá, 1 capítulo, 2 capítulos, 3º capítulo, aí daqui a pouco, cadê o livro? Saiu. Então deve ter sido isso, foi bem na época, assim. Sim, mas o audiolivro já voltou, na verdade, né? Porque o audiolivro foi o mais fácil de resolver, porque eu consegui puxar o contrato para mim diretamente, né? De forma pessoal. Então, ele voltou já recentemente. Depois, se você... Não sei se você tem assinatura, se você puder conferir para mim se está tudo certo, até você me avisa, né? Para eu confirmar isso. Mas o audiolivro foi o que foi mais fácil de resolver, né? O livro físico, a distribuição, enfim, do livro físico e do e-book já foi mais difícil. Mas vai dar tudo certo, a partir do mês que vem teremos Cai de Boca aí na pista novamente. Agora, Thaisa Machado. Thaisa está conosco. Eu vou tirar a mim e Tamires da tela, né? E vou colocar a Thaisa. Ixi, Oi, novamente, pessoal. Bem-vindo, Thaisa. Agora é contigo. Se você quiser projetar alguma coisa, fica à vontade que eu boto aqui para você. Tá bom. A princípio, eu não trouxe nada para projetar, porque, sinceramente, vou ser bem sincera, eu achei que a gente ia mais bater o papo, não ia ter esse momento, mas eu estou aqui com a minha pesquisa aberta e posso falar um pouco sobre ela. Primeiro, também agradecer a Tamires, tanto por ser citada, mas também por estar aqui ouvir a Tamires é sempre muito bom, porque reorganiza também meus pensamentos, né? Nós somos duas pessoas que trabalhamos assim, do mesmo lado da ponte. Então, é sempre bom trocar e aprender mais e reaprender também. Porque uma das coisas que... dos pensamentos assim, que são balizadores do meu trabalho é a ideia de manutenção constante das nossas ideias, dos nossos afetos e, no trabalho de dança, aos movimentos também que pertencem ao território de onde a gente veio, a nossa família, a história da nossa cidade, né? Em 2014, eu venho do teatro, venho a escola, para mim, eu não sou formada na faculdade, então, para mim, é sempre muito importante dizer que o lugar onde eu tive a minha formação artística e intelectual foi no grupo de teatro Tá na Rua, do diretor Ameradade, que é um grupo de teatro que atua há mais de 40 anos na cidade do Rio de Janeiro, e que tem
ideia de pensar um teatro sem arquitetura, um teatro na rua, né? E também sem literatura, feito a partir da música e do calendário da cidade. Então, é muito importante para mim levantar essa bandeira, não só de que há conhecimento em outros espaços, né, para além da academia, mas que também foi a possibilidade que o teatro me deu de pensar mais amplamente as linguagens artísticas que me fez enxergar o funk, que é um movimento que eu pertenço desde criança, né? O meu pai fazia baile funk, então estou muito acostumada. Assim, meu pai não fazia baile na favela, fazia baile no asfalto, na rua, na Pavuna, onde eu cresci, um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Não sei se todo mundo que está online é aqui do Rio, né? Acredito que não, porque tinha já uma amiga ali do Ceará, enfim. E ter a possibilidade de pensar, e o meu trabalho se desenvolve com funk. Começou em 2014, quando eu decidi fundar a Afrofunk Rio, que a princípio era a vontade só de montar um grupo de dança para fazer apresentações, o que a gente atuou dessa maneira durante 2 anos, né? Eu e mais algumas amigas. E depois eu levei o projeto adiante, quando cada uma foi meio que para o seu lado, assim. Eu levei o projeto adiante. Hoje o Afrofunk, ele é uma plataforma de 10 experiências para o movimento funk, com foco em raça, gênero e território. Então, a gente atua principalmente na linguagem da dança, né, com oficinas de dança e eventos de dança, mas muito além disso, a gente também propõe circuitos de conversa, tem parcerias com plataformas como a Floop e muitos outros, assim, além de bailes, tanto no asfalto quanto na favela, e de conexões entre diferentes setores, assim. Eu me sinto meio como uma faz-tudo do funk, porque eu acabo atuando em várias frentes, vamos dizer assim. Durante muito tempo, a minha principal pesquisa foi o corpo mesmo, né? Pensar o corpo, pensar as heranças da afro-religiosidade brasileira dentro do funk carioca, né? A partir do movimento que é desenvolvido principalmente por mulheres cis e pessoas da comunidade LGBTQIA+, assim, PN+. Então, a gente pesquisa principalmente o rebolado. E eu digo a gente, porque embora eu esteja de frente, assim, dessa estrutura, vamos dizer assim, que é a oficina de Afrofunk, tem vários outros profissionais que colaboram, seja diretamente ou indiretamente, né? Então, eu acho que é uma construção muito coletiva. Como a gente vive ainda, embora a gente faça algumas ações mais livres, né? A gente vive de vender ingresso, então eu falo que quem financia essa pesquisa é cada pessoa que acredita no que a gente está fazendo e vai até os treinos. Eu gosto de chamar de treino e não de aula, e gosto de chamar de oficina, justamente por como eu abri aqui minha fala, né? Porque é um espaço de manutenção do nosso corpo. Então a ideia não é ensinar nada, mas trocar um pouco de vivência por essa lente afrocentrada e afrocarioca, posso dizer assim, né? Porque falar de funk é muito amplo, porque o funk é um movimento musical, um movimento de arte muito grande, ele tem suas próprias características em cada lugar, cada estado do Brasil, ele aparece de uma maneira e ele se funde também a vários outros estilos, como a própria Tamires tem, né, a pesquisa dela de trap com funk, então, assim como o funk já se conectou ao trap, ele se conecta também a vários outros estilos musicais. Eu ouso dizer que são os outros estilos musicais que se conectam com ele, né? Porque todo mundo vai ali, pega um pedacinho do bolo, desse grande bolo que o funk faz, dessa maneira de se comunicar muitas vezes, e acredito não, essa é a pesquisa que eu tenho desenvolvido nesse momento. E acho que é muito importante dizer que pesquisa, para mim, ainda é muito complicado de usar essa palavra, porque é muito uma percepção a partir da minha vivência que acaba se desenrolando em diversas obras artísticas, assim, né? Porque eu também entendo treino que a gente oferece como uma obra artística e tem várias outras que a gente desenvolve, que eu desenvolvo, seja textualmente ou enfim, atuando como curadora ou como roteirista, de várias maneiras, assim.
Mas, atualmente, eu já usava esse nome como uma oficina que eu fazia mais livre, e agora eu estou tentando centralizar um pouco nessa nova observação que eu estou fazendo, né? Que é a ancestralidade do tamborzão, que é realmente tentar entender os limites, as métricas, né, as definições dessa linguagem de funk carioca, desse grande movimento de arte que é o funk carioca, que passa por diversas linguagens, né? Porque ele vai muito além da música, né? O funk ele produz o próprio lexo, ele produz a própria moda, ele produz a própria dança, ele produz a própria maneira de se pensar, relacionamento, sexo e a própria maneira de se comportar diante da sociedade, assim. Então, a partir da música, ele vai atravessando outras linguagens artísticas e é matéria-prima para diversas outras também que ficam tirando retratos assim de como ele funciona e para que ele serve de alguma maneira, né? Então, é um pouco disso que eu faço hoje, mas ainda pela mesma lente, assim, procurando entender o que nesse DNA, né, do funk tem de heranças da afro-religiosidade brasileira. Durante muito tempo, eu usava heranças africanas, mas hoje eu entendo que isso é um pouco prepotente falar heranças africanas e fora da realidade do que eu realmente trabalho, que é muito focado nas religiões de matrizes africanas, né? Nas religiões brasileiras de matrizes africanas, que obviamente vai ter uma conexão com as filosofias, as liturgias e o pensamento tradicional africano de diversos países, principalmente das línguas PALOP e também dos países que têm uma cultura iorubá, né, desenvolvida, mas o foco e o aprendizado e a vivência, ela nasce muito do funk, né, carioca, das conexões que ele tem com a afro-religiosidade e com os elementos que estão em volta dessa afro-religiosidade. Claro que a gente marca isso com mais facilidade quando a gente pensa no tamborzão, né, que é essa batida que por mais que seja alterada, vamos dizer assim, ao longo dos anos, essa batida que chega ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é o que a gente entende como funk brasileiro, como funk carioca, que é o tum-tá, tum-tá, é muito mais fácil para a gente ter essa percepção da presença da afro-religiosidade brasileira quando a gente pensa no tamborzão, porque ele usa a mesma célula musical que o maculelê, que o combo de ouro, enfim, de outras também batidas, de diferentes ilus que estão aí presentes na música da macumba, né, vamos dizer assim, da umbanda, do candomblé, do tambor de mina e diversas outras religiões, mas vai muito além, né? A própria ideia de como se pensa o corpo, de como se pensa o prazer, de como se pensa a alegria, e as vertentes do funk também, né? A conexão do proibidão com a própria vivência escravocrata, a própria vivência capoeira, a própria vivência do período na escravocrata e a própria vivência, principalmente dos povos de rua, né? Quando a gente pensa na Umbanda brasileira, as músicas, as rezas, a maneira como a festa se organiza, a maneira como se cultua e até mesmo esses arquétipos, né? Desses eguns que a gente cultua nessa religião, tem muito a ver, por exemplo, com o proibidão. Então, ou o próprio rebolado, que, na verdade, a minha pesquisa sobre o corpo e sobre o rebolado, ela parte do princípio de que a dança e a ideia de sexualidade e a ideia de como o ser humano, né, o indivíduo, o cidadão, vai transitar com o corpo dele ou não poder transitar com o corpo dele em sociedade tem muito a ver com a religião. Então, eu acho que uma das coisas mais
objetivas para mim, mais fáceis de entender quando eu penso no próprio rebolado, na ousadia que tem a dança que as mulheres funkeiras desenvolveram, na maneira como a dança e o movimento do corpo influencia na própria produção musical, né? O corpo da mulher e a maneira como a mulher funkeira dança é um dos temas mais escolhidos assim pelos MCs, pelas MCs para estar em pauta, né? Tanto como ela reconhece o prazer e a liberdade sexual, quanto como ela dança, como ela se movimenta na música, assim. Então, eu acho muito curioso, assim, eu sempre fico me perguntando, traz aquela máxima, assim, o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Porque é muito louco você pensar que tem uma música que fala, faz o quadradinho, faz quadradinho, joga a bunda e roda. O que aconteceu primeiro, né? Primeiro, um MC viu uma garota fazendo isso num baile e depois se inspirou e foi ali propor uma música, ou ele propôs a música e aí se desenvolveu o passo? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é a primeira mulher, né, faz essa proposta ali na pista de dança e vai inspirando a galera a produzir música em cima disso, assim. Então, a pesquisa é um pouco sobre isso. As religiões de matriz africana, e aí eu vou falar muito mais do meu lugar, que é conectado com uma filosofia iorubá, né, sobre a vida e a criação do mundo e a maneira como a gente lida com as dimensões de tempo, que é uma das coisas mais importantes para a nossa religião, né? Ela localizando assim um pouco, primeiramente, estou um pouco perdida, gente, onde está. Um dia eu até estava falando com um professor que eu estava muito desconcentrada hoje, que eu não sabia se eu ia ter muita capacidade de falar aqui, então, e não vou pedir desculpa por isso, porque acho que a coisa mais saudável que eu tenho a fazer como carioca, como periférica, como favelada e como funkeira tá totalmente desnorteada no dia de hoje. Então, é mais ou menos por aí mesmo. Mas... totalmente compreensível, Thaís, a gente sabe bem disso. Você gostaria que Maria Paula já começasse a conversar contigo? Você está satisfeito com a sua apresentação? Gostaria de falar Não, mais preferia continuar falando um pouco e aí a gente segue. Pode ser. A principal, vamos dizer assim, não vou dizer principal, né? Mas a gente entende o tempo dividido em diferentes dimensões. E a que a mais a gente fala no candomblé brasileiro é essa divisão entre Ayé e Orum, né? Então, Orum é esse espaço dos encantados, dos ancestrais, dos orixás, e o Ayé é esse espaço aqui onde a gente está tendo essa conversa. Entre vários elementos e rituais e ritualísticas que são favoráveis a esse tipo de trânsito, a gente tem como a maior referência a música e a dança. Então, quem já foi numa macumba entende exatamente o que eu estou falando. Alguém toca, alguém dança, e aí tem um trânsito aí na dimensão temporal das coisas, onde esse orixá se manifesta e onde muitas vezes você pode ter tanto percepções sobre o futuro, quanto estar ali numa conexão direta com o passado, além de outros cruzamentos de tempo que tem dentro do terreiro, que não vou falar aqui agora, porque enfim, não conversa diretamente com o que eu quero falar sobre funk, né? Chegar lá no funk. Mas, a partir de que a gente entende que esse trânsito é possível e que o corpo é a principal ferramenta, né? Ou vamos dizer assim, a plataforma onde essas duas principais ferramentas, que são a música e a dança, se encontram, acontece essa, citando até Ailton Krenak, essa fruição de vida, que é você manifestar divindade no seu corpo. Então, a gente entende o corpo num outro lugar. Eu, por exemplo, que sou da nação de Efon, e a gente acredita, né, o nosso lema principal é que todos os seres humanos, né, todos os filhos de Orumilá nasceram para ser felizes. A gente entende que o corpo ele é muito poderoso, né? Assim como ele merece muito cuidado, precisa de muito cuidado. A gente prepara banhos para o corpo, a gente trabalha
a partir de uma ideia de proteção no corpo, passando elementos no corpo. Dentro do terreiro tem gestos que podem ser feitos ou não, tem posições que o corpo pode estar ou não, ou seja, o corpo ele é o canal principal e a grande e o centro, né, de tudo, assim. A gente fala que é a religião que está em conexão com a natureza, mas é esse corpo em conexão com a natureza, né? E como essas energias da natureza podem ser tanto cultuadas e manipuladas para que esse corpo esteja em melhor condições de viver a vida, né? Essa coisa difícil que é viver a vida. Então a gente entende que esse corpo ele é capaz de muitas coisas, inclusive da alegria e do prazer, né? E aí você vai ver espalhado por diversos lugares que viveram e vivem a diáspora africana até hoje, né? Os reflexos dessa diáspora, que tem uma maneira de se fazer arte onde o corpo ele também está em protagonismo, assim. E não é que a arte não parte sempre de um campo intelectual e é produzido através, né, da sua inteligência, mas ela se reflete e ela é muito feita também para o corpo, ela é sobre o corpo e para o corpo. Quando a gente vai num samba, por exemplo, tá ali às vezes contando uma história assim muito pesada do Brasil, tá falando de navio negreiro, tá falando de não sei o quê, e as pessoas estão sambando, elas estão alegres, elas estão rebolando, elas estão, sabe? Então é uma maneira. E aí também, como uma pessoa que estudou clássicos do teatro, né? Que tem toda essa ideia do teatro grego ali, é uma maneira não psicológica de produzir linguagem, né? É muito mais ligado ao ritmo, ao corpo e tudo mais. E a gente vai ver isso muito no reflexo, vai ver isso muito refletido no corpo das mulheres do funk. Uma coisa também que está muito viva nessa ideia de espiritualidade são as referências femininas dessa liturgia espiritual. Então, por exemplo, se uma das pessoas mais importantes, né, do cristianismo é Maria, uma mulher que, por exemplo, vive uma gravidez sem viver uma experiência sexual, já na liturgia que a gente contempla aqui no candomblé brasileiro, com essa visão iorubá principalmente, e não somente, quando a gente vê outros arquétipos femininos que vivem a experiência sexual. Por exemplo, o próprio... tem momentos dentro do rito, né, que Inhaçã faz uma dança com os quadris, convidando os orixás masculinos para dançar no xirê, ali na roda. Então, é outra percepção de como essa mulher pode se apresentar no mundo, né, como ela pode tanto guerrear, quanto ter uma experiência sexual, quanto ser uma mãe, quanto ser uma mulher. Então, tudo isso está muito, mesmo que invisibilizado, muito vivo dentro da história do funk, desse DNA preto que o funk carrega. O funk carioca, ele é um caldeirão, assim, uma salada muito louca de culturas, porque ele parte desse princípio, vamos dizer, um pouco filosófico de como se põe, né, a população negra se coloca no mundo se coloca no cenário brasileiro, no cenário carioca, mesmo diante do sistema escravocrata, mesmo diante do racismo, e principalmente eu estou falando que se coloca no mundo como linguagem artística, né, como produz linguagem e como a galera consome e faz parte da produção dessa linguagem também. Tem essas partes que estão meio invisíveis, assim, que a gente tem que estar um pouco mais atento para prestar atenção, mas tem, como eu falei já também, essas partes que são mais fáceis de identificar, como, por exemplo, na música, né? Então, sonoramente, para a gente é muito fácil ali perceber essa presença da capoeira, essa presença de outras sonoridades negras, mas, ao mesmo tempo, ela é feita majoritariamente por pessoas que têm uma fé e um comportamento neopentecostal. Então, é uma grande salada. Assim.
o meu trabalho e o trabalho do Afrofunk é muito tentar perceber, pesquisar, mergulhar dessas heranças, trazer isso um pouco à luz, seja a partir do rebolado, do comportamento feminino dentro do funk, ou de outros viés também. Tentar identificar esse DNA, tentar identificar essa arquitetura também, que parte muito de uma arquitetura que é comum em outras manifestações pretas, como o bom humor, a sensualidade, essa ideia muito clara de festa, né? Porque a fonte principal do funk é o baile funk, é aí que a festa, inclusive, ela vem antes dessa célula musical que a gente entende como funk. Então, é um pouco essa pesquisa. Uma coisa que hoje está mudando muito, inclusive no funk carioca, tem movimentos muito interessantes. Um que eu gosto muito, que os DJs chamam de Afrofunk, que é uma conexão entre o funk e ritmos africanos também, disso que a galera chama de música urbana. De ritmo, misturando também com a comunidade afro-colombiana, como a Guaracha, e também músicas que estão sendo produzidas falando da macumba, falando desse universo, inclusive com a mulher macumbeira como protagonista, né? Então, a mulher, além dela ser muito propositiva dentro do funk, a maneira como ela, a mulher negra, a mulher favelada, a maneira como ela se comporta na sociedade também é sempre fonte de inspiração para esse movimento. Então, é mais ou menos um pouco esse o meu trabalho de pesquisa. Oi, tudo bom? Maria Paula, prazer. Acho que agora a gente pode começar um debate. Não sei se a Andrioli quer fazer algum comentário antes. Quero agradecer primeiro a Thaisa e Tamires, né? E Maria Paula por estar aqui fazendo a mediação também. E lembrar, Thaisa, que acho que é muito importante, sim, você assumir esse lugar de pesquisa, né? Porque é legal você tirar dessa ideia de que para fazer pesquisa tem que estar num mestrado, num doutorado. Não, a gente, né, nessa intelectualidade orgânica, aí a gente está o tempo inteiro estudando e se interessando das coisas que nos movimentam, né, tentando saber mais, com o objetivo também de repassar isso para a nossa comunidade, né? Então, você faz isso perfeitamente. Então, parabéns pelo trabalho. Pessoal, mandem seus comentários também aqui Pode no mandar chat. pergunta, enquanto isso a gente pode ir aqui debatendo. Só porque você falou isso, Andrioli, eu lembrei de uma coisa muito interessante que Luiz Beltrão ele diz que os trovadores medievais eram os primeiros pesquisadores folk comunicacionais, eram as primeiras pessoas que faziam essa comunicação. Então, na realidade, a população é pesquisador muito antes de saber, porque a gente sempre é curioso. E se tem uma coisa que eu notei ouvindo vocês, e eu anotei bastante, não deu para ver, mas eu anotei, é que tem muita curiosidade inata. E uma curiosidade que se encontra, né, nas encruzilhadas. Assim, vocês duas falando, eu pensava muito no Stuart Hall, eu sou dos estudos culturais, e o Stuart Hall, ele fala, né, não é meu local de fala, mas o Stuart Hall, ele fala exatamente que em sociedades de múltiplas nacionalidades e múltiplos ritos e mitos, e a pessoa acaba se apegando a um e se transformando, né? Aí ele tem o estudo da Jamaica, etc. E eu vi isso muito claro no trabalho de vocês duas. Então, assim, eu acho que seria interessante, enquanto não chega a pergunta, né? Porque eu só estou aqui de mediadora e fazendo graça, mas eu queria ver vocês conversarem dessas encruzilhadas entre vocês duas, porque tem, e é muito interessante o que tem. Então, se alguém quiser falar sobre isso, enquanto não chega a pergunta, sabe? Vamos lá. Eu acho que é muito isso mesmo, de perpassar as nossas vivências, né? Eu acho que eu e a Thaís, a gente tem aí vivências distintas, mas que de fato se encontram nas encruzilhadas funkeiras, né? Eu acho que isso de fato é muito rico. E pensando nessa questão da diáspora, né?
claro, no trabalho do funk, né, no TCC, é um trabalho limitado com relação a esse olhar de pesquisa, né, de um escopo de projeto, né, e eu tenho muito tentado me debruçar, depois que eu saí do TCC, a pensar mais sobre, de fato, essas conexões diaspóricas, né, eu tentei, no mestrado, olhar um pouco mais para isso, né, pensando, sobretudo, a conexão do trap do Brasil com o trap dos Estados Unidos, né, como o escopo da pesquisa do TCC foi um recorte mais específico, eu não pude olhar tanto para isso, né? Mas no mestrado eu consegui dar uma pincelada nesse debate, e agora é algo que está me interessando muito realmente durante o doutorado, de pensar esses trânsitos, né? Porque quando eu fui fazer a pesquisa da dissertação, eu ficava, tá bom, mas de onde vem o trap, né? A gente tem o trap aqui, mas tá, o que vem de onde vem o trap, de onde vem o trap? E quando eu vi, eu estava lá em Atlanta, né, nos Estados Unidos, tentando entender o que era o trap que se desenvolveu ali, né? E quando eu fui começar a conectar e a pensar mais, né, ficou muito claro e visível para mim que o trap de Atlanta fazia em Atlanta era o que o funk proibidão já fazia no Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente vai ter linguagens e estéticas específicas de cada lugar, né? Mas a gente está falando majoritariamente de comunidades pretas, de pessoas pobres, de faveladas, de gangues, né? E de como que isso se desenvolve, e tem particularidades em cada localidade, mas como que também conversa, de certa maneira, independente, né, dos limites de nacionalidade, como o Hall bem trabalha, né? E aí, pensando um pouco nisso, eu fui, claro, né, respeitando muito o trabalho de Stuart Hall e usando como referência também o Paul Gilroy, né? Eu trouxe a Lélia Gonzalez para trabalhar, né, e pensar um pouco mais essa questão do continente americano e dessas trocas, né, e como que se dá essa americanidade dentro desse território americano. Então, tenho pensado um pouco pensar nessa música americana e como que essa música americana se desenrola, né, nesse continente americano, e eu quis muito trazer a Lélia para trazer realmente uma mulher negra, intelectual, feminista, brasileira, que foi silenciada durante muito tempo, inclusive nos estudos, né, para trazer esse protagonismo também para ela dentro da minha pesquisa, poder usar um pouco essa categoria, esse conceito de análise de música americana para trabalhar o funk, trabalhar o trap dentro da minha pesquisa. Acho que respondendo um pouquinho sobre a questão da diáspora. Eu acho que tem isso, né? Acho que a gente se encontra no baile. Acho que essa é a encruzilhada principal. De verdade. A gente se conecta. Não, eu estou falando isso porque, embora eu tenha esse... É isso, eu acho que é tudo realmente muito, né? São olhares distintos, mas muito semelhantes, assim, porque a minha vivência dentro do terreiro que me fez ter essa curiosidade de entender por que eu me sentia com sensações muito parecidas quando eu estava num lugar que é completamente diferente da proposta que o terreiro está me fazendo, que é de um lugar calmo, que é de um lugar seguro, que é de um lugar de paz, que é de um lugar onde você vai pensar a sua espiritualidade. E quando você chega no baile, é uma pista de dança dentro de uma zona de conflito, é completamente diferente, assim. Mas tem uma presença sonora e uma atmosfera de comportamento que fica muito viva, eu acho, para quem atravessa esses dois lugares, assim, fica muito nítido, assim, né? Aí quanto mais a gente vai pesquisando e vai entendendo, a coisa toda vai fazendo mais sentido. O próprio Proibidão, que tem a pesquisa do professor Carlos Palombini, era um lugar que eu não conseguia entender direito, mas que eu achava também que tinha muita conexão, assim. E eu estou falando do Proibidão porque, embora a nossa conversa seja sobre o corpo, assim, eu acho que a gente fala muito que o funk ele é muito perseguido ainda, e ele de fato, é muito difícil fazer qualquer coisa de funk, assim, né?
Tamires, que trabalha conectando marcas ao funk, sabe dessa dificuldade que ainda tem. Mas tem um lugar muito específico, que é o lugar do baile e o lugar do proibidão, porque não é todo funk que vai ser embarreirado pela sociedade ou pelo mercado. Não é todo funkeiro, e aí eu estou falando muito mais especificamente da cena musical, né? Do que do funkeiro que está no chão da cidade. Aí já fica um pouco mais ampla a possibilidade de você ser rechaçado de alguma maneira, seja com violência do Estado, ou seja, como é geralmente a experiência das mulheres, como a Tamires falou, de ser diminuída, né? Diminuída intelectualmente, diminuída no sentido de ser objetificada, simplesmente porque você escolhe, porque você decide, porque você gosta de fazer parte desse movimento e se identificar como funkeiras. Mas o proibidão, eu acho que todos os grandes ataques que o funk sofreu esse ano está muito conectado a esse lugar, né? E a gente vê, por exemplo, em vários, não só nas músicas da capoeira, mas em vários pontos mesmo, né, da Umbanda brasileira, que tem uma conversa muito parecida do que a que o Proibidão propõe. É claro que o Proibidão, como o funk, todas as vertentes do funk, né, ele se propõe a ser explícito. Então, ele vai falar de tudo mesmo, inclusive vai falar das facções e tudo mais, né? Não é uma conversa subjetiva, assim, ela é bem objetiva. Mas tem um ponto que eu gosto muito, e sempre gostei muito, desde muito nova, de ouvir na macumba, que era assim, se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória e ninguém poderia correr. Agora que eu quero ver, quem é malandro não pode correr. Então, mesmo dentro do terreiro, né, mesmo sendo uma música ali para cultuar alguma entidade, fala desse embate com a polícia, né? Porque são entidades da rua e que a própria religião sempre viveu, vive até hoje, uma perseguição muito parecida com o movimento artístico. Então, eu acho que pensar essa presença negra no funk, né? Esse DNA negro do funk, porque também todo mundo sabe que não são só pessoas negras que fazem funk ou que são funkeiras, né? Não existe esse tipo de limitação. Mas é a partir de uma vivência negra, é um DNA negro que compõe essa música. Assim. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar pode fazer funk. Mas o funk, ele tem esse jeito preto de falar, né? Esse jeito de, enquanto linguagem artística, de falar com as pessoas, e ele tem um foco no território, né? Então, sei lá, se vier agora, não sei, a Valentina do Leblon fazer um funk, ela pode fazer um funk, mas se ela for fazer um funk falando da vivência dela do Leblon, a gente vai ouvir falar, opa, isso não é funk, sabe? Então, ele precisa de tem algumas características assim que são fundamentais para que a coisa seja funk, e ela está totalmente ligada a essa vivência negra, afro-religiosa e, posteriormente, e mais fácil da gente perceber, de território também. Território favelado, periférico. A gente teve, antes de Anderson, a gente teve uma pergunta que, enquanto você estava falando, eu não sei se André... Pronto. Gostaria de perguntar para Tamires e Thaisa, vocês acham que podemos pensar a performance musical como uma forma de entretenimento político e epistemológico frente à colonialidade do saber e do som? Essa pergunta do Enem, valendo. Não, peraí, tá para mim cortado o finalzinho. Pensar a performance musical como forma de enfrentamento político, epistemológico, frente à comunidade. Sim, totalmente quando a gente vai falar, né, dessa performance como um conhecimento reiterado a partir do corpo mesmo, né, e de como que os artistas trazem isso nas suas performances musicais e em shows, enfim, através de redes sociais, né, e qualquer performance que se dá. Eu lembro que eu fiz um trabalho, inclusive, falando, não era exatamente do funk, né, mas era falando de uma apresentação que o Djonga fez num festival, quando ele tacou fogo no corpo de uma pessoa
no palco, né? Claro, uma pessoa que estava lá, né, com uma vestimenta adequada e tudo mais, mas como que ele transformou aquele espaço, né, e aquela performance ali para demonstrar o que seria atacar um fogo num racista de verdade, né? E o quanto que isso representa o que pessoas que sofrem racismo diariamente, né? A gente está falando de uma linguagem, obviamente, que não é literal, né? De você tacar um fogo numa pessoa, num racista, mas é trazer através daquela performance artística, né? Aquela vivência, aquele sofrimento, e o que a gente teria vontade de fazer de uma forma literal, né? Como uma performance artística. Eu acredito que é muito importante o artista trazer esse enfrentamento político, sabe? Há todo um debate, inclusive, né, de que o artista ele não tem que nada, né? Mas é muito bom quando ele tem condições, ele usa essa visibilidade dele ao seu favor. Eu, inclusive, fiz uma outra análise recentemente e até anotei aqui várias coisas que a Thaisa foi falando com relação ao funk proibidão, né? Porque uma das coisas que tem conectado justamente o trap com o funk aqui no Rio de Janeiro é a estética do proibidão, né? É a estética do proibidão que proporciona toda essa conectividade, é o que proporciona a gente ter artistas como MC Pose, como o Oruan, sendo presos, detidos, né, e perseguidos aí, como era o MC Franco, o MC Max Cachorrão lá nos anos 2010, né? Então é essa estética do proibidão que tem conectado tudo, ainda que o Oruan seja um artista que está vinculado muito mais ao que é o trap, né? Se a gente for analisar numa parte sonora, discursiva e tudo mais, mas é essa estética do proibidão que de fato conecta tudo, né? E eu estava pensando justamente na música Desabafo 2, né, do Pose do Rodo, que ele fez com imagens, né, tanto da prisão dele, de quando ele saiu da polícia, e como que ele usou a performance daquele videoclipe como um enfrentamento total mesmo, né? Se você olha aquele videoclipe, você fica achando que, nossa, isso aqui foi tudo organizado, né? Assim, foi tudo pensado, isso foi realidade, né? Isso de fato aconteceu. Então, eu acho que também, nesse olhar da pesquisa, é pensar muito como os artistas têm usado os espaços de visibilidade deles para realmente fazer essas performances, né, de enfrentamento, e é algo que tem me interessado muito agora no doutorado, inclusive. Pessoal, só para avisar vocês, nós teremos mais 10 minutos, porque depois nós teremos um intervalinho antes da nossa mesa de abertura, tá? Então, eu estava imaginando isso. Vamos fazer uma rodadinha aqui de comentários. Eu vou mostrar aqui os comentários que as pessoas enviaram, né? Eu vou ler esses comentários, mas aí vocês não precisam responder todos eles ficam aí como um fechamento. O que você acha, Maria Paula? Eu acho que funciona, e eu acho assim que nada impede depois, como nós temos o site da rede, a gente pode se unir, pode ser um encontro online para fazer um texto de fechamento do pensamento dessa mesa, já que ela aconteceu de uma forma tão atípica, com erros, teve atraso. Eu acho que pode ser uma forma de fazer... Como é que diz quando faz o improviso? Tem um termo. Tem um nome, eu não sei se é de Pernambuco, mas tem... Gambiarra? Gambiarra! Isso, fazer uma gambiarra. A gente faz uma gambiarra acadêmico-artística, já que a gente tem artistas com a gente aqui. Perfeito, acho ótimo. E, inclusive, pessoal, nós teremos, né, futuramente aí o e-book dessa conferência, então nós vamos conversar depois com Thaisa Tamires para a gente produzir realmente isso e fazer um fechamento, até porque Thaisa e Tamires, mesmo não usando a nossa teoria, né, falam coisas que têm muito a ver conosco, então Vocês são totalmente folk, viu, minha gente? Eu acho que vocês deviam dar uma litinha assim, sabe? Tanto que, olha Mas só, nosso querido vamos conversar? Vamos conversar para ler? terminar esse texto. Leia aqui para a gente o comentário do nosso ex-presidente Guilherme Fernandes. Thaisa, seu trabalho é lindo e potente. No primeiro FolkCon que participei em 2006, apresentei um trabalho sobre o funk carioca e consegui conversar com o DJ Malboro. Na conversa, ele comentou que a Tati Quebra-Barraco foi responsável pela libertação da mulher, dela admitir publicamente que sente prazer sexual. Vejo como ouvinte que depois dela tivemos músicas mais explícitas, e continua, como a própria Valesca. Queria te ouvir falar sobre o papel da Tati nesse movimento. Abraços. Tivemos esse comentário do Guilherme. Nesse ponto, o funk é muito parecido com o pagodão baiano. As festas de paredão também são reprimidas pela força policial. Aí um outro comentário que tivemos aqui, antes da Thaisa comentar esse, né, Anderson?
Pensando na diáspora, é possível compreender as comunidades como novas nações que se formaram aqui no Brasil? Novas nações. Nações, acho que não deu para ouvir, mas novas nações. E, por fim, Tamires e Thaisa, justamente sobre esse tópico de negritude, vocês diriam que o funk mainstream passou por uma certa gentrificação na década passada? muitos temas legais. Vocês podem escolher aí como fechar. Como o Tamires acabou de falar, acho que Thaisa faz o fechamento dela, depois Tamires faz, e aí a gente se despede para o intervalinho. Vou tentar ser breve, gente. Se eu falar muito, fala, tá? Por favor. Que eu sei que às vezes a gente se empolga. Tentar. Primeiro vou responder das nações. Eu não sei se eu entendi direito essa pergunta, mas eu acho que não. Eu acho que talvez. Por favor, mediadora. Não sei, uma palavra que talvez seja melhor, seja. Não sei, acho que quilombos urbanos, talvez, ou não, mas acho que nações não. Acho que as comunidades e esses movimentos são coisas que se relacionam diretamente com a cidade do Rio de Janeiro, né? Inclusive o funk, ele é um cronista da cidade, né? Ou seja, em qual lugar ele estiver, ele sempre atua como um cronista. A nível nacional, assim, para ficar mais fácil, é isso. Tem que tomar vacina, tem um funk sobre vacina. Se tem Copa do Mundo, tem um funk sobre Copa do Mundo. Se tem, por exemplo, outro dia estava uma grande discussão sobre aquela ideia de partitude, esse papo que está rolando aí. Tem um funk sobre isso. Ah, se tem o pastor, que tem um funk sobre isso. Então, o funk, ele é muito cronista, ele está o tempo todo dialogando e conversando sobre as coisas que acontecem no país, na cidade. Acho que ele não tem nenhum interesse, não sei se foi exatamente essa pergunta, mas de se fechar, ou das próprias comunidades, de se fecharem nas suas próprias... Não sei se estava falando de nação como se fosse... Acho que agora entendi. Tipo as nações afro-religiosas, está falando? Tipo Jeje, Nagô, essas coisas. Enfim, de qualquer maneira, eu acho que não. Eu acho que a grande proposta das pessoas é participar da cidade. É querer, por exemplo, que o baile seja uma pista de dança da cidade e não da favela, sabe? Tipo, eu acho que tem muito interesse do funk e da favela em fazer parte da cidade, que é uma coisa que o Estado geralmente que coloca ali, desde a falta de coleta de lixo até a maneira como trata a produção artística favelada como uma coisa que deve ser excluída, né? E aí eu acho que tem uma coisa também que é muito importante de dizer, assim, que agora eu bem esqueci. Estava tentando lembrar dos comentários, mas eu vou falar sobre a Tati. Assim, eu acho que a coisa principal, assim, o grande desafio que o funk passa é ainda ser taxado como uma subcultura feita por subpessoas, né? E aí a mulher e toda a galera da comunidade LGBT que eu digo, fica sempre ainda mais desvalorizada nesse pacote de subcultura. Então, a produção feminina, ela nunca, acho que também a gente pode falar melhor disso, mas ela geralmente ela é tratada como uma certa consequência. O funk como um todo, né? O funk é uma consequência disso. É sempre uma consequência. Ah, os homens falaram isso, aí as mulheres tiveram que falar também. E pelo menos o que eu entendo é que é completamente diferente disso, porque as mulheres funkeiras, elas sempre foram muito propositivas. Eu não lembro, por exemplo, de ter uma época, um grande espaço de tempo em que os homens falavam, começaram a cantar funk putaria, e só depois de muito tempo as mulheres, coitadinhas no cantinho, começaram a fazer isso. Não, muito pelo contrário. Eu lembro de estar ouvindo uma música do Catra, logo depois tem uma da Tati, e tem uma... A gente sabe que as mulheres estão em menor número dentro da indústria, mas eu acho que o barulho que elas fazem, as propostas que elas botam na mesa e a revolução de comportamento sexual que elas fazem, sinceramente, eu acho muito mais profunda, muito mais objetivo, muito mais fácil de perceber no trabalho delas e no impacto que o trabalho delas tem, enfim, na rua, sabe? Eu acredito, sim, que é uma proposta de
de poder, sabe? Uma proposta de libertação, e não só a libertação, mas de mostrar, olha, eu estou aqui e eu vivo dessa maneira e eu gosto de viver dessa maneira. Sem falar que o funk, eu acho que ele também convida outros personagens para a conversa. Personagens que estão presentes em algumas outras músicas. A gente vê ali no Nordeste, teve até uma comparação com o pagodão, mas o próprio brega e tal, que as outras linguagens artistas nem sempre têm muita coragem de chamar para a mesa, né? No caso do funk, Proibidão, por exemplo, coloca esse indivíduo aí fora da lei como um protagonista daquela obra artística. Assim como o funk também coloca a piranha, a prostituta, sabe? E tem muito incômodo das pessoas também saber que essas pessoas existem e que existe uma linguagem cultural, uma linguagem artística que está dialogando com a presença delas no mundo. Assim. E eu acho que o funk ele tem um espírito, e principalmente o funk putaria, eu acho que ele tem um Thaisa, espírito... desculpa te interromper, é só porque a O gente já está se tempo, né? aproximando dos 10 Tá minutos e a bom, Tamires foi ainda mal. tem que terminar. A conversa Sim, está muito boa, mas a Tamires ainda tem que ter um tempinho para dar o claro, dela e a gente já excedeu o claro. tempo, na realidade. Desculpa. Se você Não, quiser é fazer isso uma mesmo. frase de encerramento, não tem problema. Tá, Eu só precisei, estava muito legal. tá. Precisei contar. Só para complementar então rapidinho, é que eu acho que o funk, aí pensando muito nesse funk produzido pelas mulheres, ele tem um espírito muito carnavalesco também. No carnaval você pode se vestir de diaba, você pode ficar seminua, você pode pegar todo mundo, você pode fazer tudo isso. E o funk ele te faz essa proposta o tempo todo. Ele fala, vem cá, você pode brincar disso, sua liberdade sexual, sua liberdade pode estar exposta para todo mundo. Então eu acho que tanto a Tati quanto as outras mulheres funkeiras fazem esse trabalho muito bem feito. Foi mal, galera. Tamires, sua Gente, vez. só complementando rapidinho a questão da Tati, né? Eu acho que tem isso. A Tati ela é uma figura que traz ali uma divisão de águas, né? Então, assim, muita gente foi conhecer funk e mulher no funk com Tati. Tem gente que acha que ela foi a primeira MC, por exemplo, né? Então, quando eu fiz esse trabalho de fazer gerações e mostrar que tiveram gerações anteriores de mulheres, sobretudo desde lá de Sandra de Sá, né, que já estava no movimento Black Rio, de mostrar como que as mulheres já são protagonistas dos movimentos de música preta no Rio de Janeiro desde muito antes, né? Então acho que a Tati tem isso, de ter virado esse boom, né, de ter tido música na novela das 9, mas já tinham muitas outras mulheres protagonistas com bondes desde, né, já ali movimentando a cena no Rio de Janeiro. E aí, sobre isso de cronista, né? Até lembrei, inclusive, de quando teve a época da privatização das praias, que teve a treta de Neymar, que a MC Naninha foi e fez uma música, né? Realmente relatando aquilo. Tipo assim, qual é, Neymar? Privatização de praia. Então, assim, como que elas estão ligadas, elas estão ativas, elas entendem o que está rolando, né? E se manifestam com relação a isso. E aí, só puxando, né, para fechar a questão do funk mainstream, eu acho que hoje é um pouco difícil a gente pensar, né, essa lógica do mainstream, porque se na década, né, de 90, nos 2000, a gente tinha ali, por exemplo, um limite de funk proibidão, né, e eu gosto de dividir proibidão e putaria, tá? Não poder circular em música de rádio, né, e a gente ter um circuito independente dessas músicas, né, que eram vinculadas de forma super, super independentes. Hoje a gente tem, por exemplo, o Spotify, que de certa maneira tende a colocar ali o que é um mainstream, né? Então, assim, se você entra, por exemplo, numa playlist top 50, sei lá, a galera tá com música de termo explicit, tá lá no top 1 tocando. Se você botar no domingo de família na top 50 do Spotify para tocar, do nada vai brotar lá um funk putaria, um trap proibidão. Então, assim, o limite desse mainstream e do underground dentro do digital, ele tem uma reconfiguração diferente para o funk, né? E isso sem esquecer que o que comanda é o baile, é o underground, tem MC, tem DJ que está lá no baile todo final de semana, que não necessariamente está numa playlist do Spotify e nem precisa, porque o circuito dele está ali, ele consegue, né? E não que ele não vai almejar querer outras posições e tudo mais, mas são circuitos que são paralelos, que se conectam e que coexistem ali, né? De uma maneira, às vezes harmoniosa, às vezes não tanto. Né? Acho que só para fechar meio rápido, porque é um assunto polêmico, a gente vai ter que ficar aqui horas falando. Vai ficar muito tempo. Bom, então eu só vou fazer a fala aqui de encerramento. Queria começar agradecendo vocês. Nesse dia atípico, depois de um momento triste,
injusto, violento e tantos outros adjetivos que eu podia dar. Então, teve um comentário que surgiu enquanto Tamires falava, dizendo da importância da gente ter essa conversa num dia como hoje. Eu achei muito bonito. E o que Thaisa falou da carnavalização, né? A gente está numa mesa, o corpo é folk. E na teoria de carnavalizar, a gente está falando da inversão da ordem, onde a gente deixa o mundo de cabeça para baixo. Mas dado que a gente está aqui, eu acho que a gente só está colocando ordem no mundo e foi um prazer conhecer vocês. Quero continuar contato, trabalho com festa. Sejam bem-vindas à rede. Eu espero que vocês queiram estar com a gente em outros momentos. E agora nós temos a cerimônia de abertura em alguns minutos. Acho que a Andrioli vai entrar. Eu acho legal a Maria Paula me chamar de Andrioli, porque eu me lembro quando eu fazia francês, né? É porque aí é meu sotaque. Meu sotaque. Como é que eu pronuncio certo? Eu vou só pronunciar certo. Que isso, é brincadeira. Falou Andrioli. Andrioli. Tá, eu vou falar Andrioli agora. Então, pessoal, nós vamos aqui ter um intervalo de 15 minutos para todo mundo descansar, ir no banheiro, comer um pãozinho, né? E aí a gente volta para a cerimônia de abertura comigo e Tiffany Postali. E aí a gente faz o agradecimento a Caps. Obrigado, Caps, viu? Daqui a pouco a gente faz. E aí, depois de nós, Cecília Peruso vai encerrar e confirmado duas confirmações. Primeira, hoje à noite, às 7h30 da noite, reunião só, confraternização aqui no Baródromo, na Praça Niterói, para a gente celebrar, estará aberto, funcionando. Vamos aqui vestir fantasias de carnaval e beber em celebração à vida. E a grande notícia está aí passando na nossa mensagem, né? A UERJ vai abrir normalmente amanhã, então poderemos ter a Focom presencial finalmente no dia 30. Então, amanhã esperamos vocês. 8 horas da manhã, oficina já, hein? E o resto a gente conversa depois. Obrigado, pessoal. Vamos para o intervalinho. Já voltamos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Agora, vamos para o intervalo? Como é que eu vou fazer esse intervalo? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tentar fazer aquele negócio que eu falei para vocês, de reproduzir aqui um vídeo. E esse vídeo, ele vai dar o tempo do nosso intervalo. Eu vou só trocar aqui de uma conta do YouTube, que é a minha conta paga, né? Porque ela não vai ficar tocando anúncios. E vamos lá. Quero parabenizar Andrioli, coordenadores do evento, pela agilidade no ajuste do evento para o remoto depois dos tristes eventos de ontem. Obrigado, Patrícia, você, pelo apoio. Até as 10 da noite, Patrícia estava lá, trabalhando, né, pensando como que podia ajudar a gente, então foi muito bom. Viva o Badródromo, não irei por motivo de Flamengo. Que Flamengo? Ah, vai ter Flamengo jogando? Pode ser. Acho que agora eu consigo. Vamos lá. Compartilhar tela. Compartilhar também o áudio. Aí eu vou para minha janela, que é a janela do YouTube. Patrícia está falando que a última mensagem foi 1 da manhã. Não? É tenso, hein, Patrícia? Vamos lá. Vamos reproduzir agora, gente, Tica, a Rainha do Reisado, de Ribamar Oliveira. Enquanto isso, eu saio de cena, né? A gente vai descansar um pouquinho. Daqui a pouco, retornamos. Um abraço. Até logo.